Lucas capítulo 15, a história mais conhecida da Bíblia, a história de um pai que tem dois filhos pródigos. Lucas capítulo 15. Como já está tarde o nosso horário, eu não vou ler todo o texto, mas o versículo 11 diz: certo homem tinha dois filhos. É sobre esses dois filhos que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu passei a semana inteira pensando nessa história, porque essa história começa quando os fariseus perguntam para Jesus: por que o Senhor está comendo na casa de pecadores? Porque o Senhor está se alegrando com gente ruim? E Jesus então disse: eu vou contar uma história para vocês. Porque meretrizes e pecadores procedem vocês do reino. Jesus então conta essa história. A história de um filho que vai embora e a história de um filho que fica. Mas a ideia é que tanto o filho que vai como o filho que vem, todos os dois estão perdidos. Todos os dois são pecadores. E o texto começa falando do filho que vai embora, do filho mais novo, do filho perdido, do filho imoral. E diz o seguinte: o menino chega em casa, o garotão chega em casa, e ele diz: pai, eu passei o ano inteiro torcendo para a sua morte, mas o senhor não morre. O senhor é danado de saúde, o senhor não está morrendo. E se o senhor não morre, eu não recebo a herança. Pai, eu quero, a partir de hoje, receber a minha herança. No meu coração o senhor está morto. Então o pai disse: aqui está a sua herança. E o menino foi para longe, foi para uma cidade distante, e ele começou a viver de bar em bar, de mulher em mulher, de beijo em beijo, de cachaça em cachaça, e ele se bestializou, ele se demonizou, e ele foi terminar cuidando de porcos. E essa é a história da humanidade. Essa é a história de todos nós, de homens e mulheres que decidiram se afastar do seu pai. E o texto diz que há três características que demonstram que nós estamos longe de Deus. Primeiro é a autodeterminação individualista. O filho está dizendo para o seu pai: eu quero ser dono da minha vida. Eu não quero mais o Senhor dizendo que horas eu vou chegar e que horas eu vou sair. Eu não quero mais que o Senhor esteja à minha sombra. Eu quero cuidar da minha própria vida. Eu quero traçar o meu destino. Eu quero colocar o meu nariz naquela direção e ir embora. Eu quero projetar a minha vida. Eu quero caminhar. Eu quero estar longe do Senhor. E esta é a relação, a situação de pessoas que estão perdidas. Mas o texto também que diz que esta perdição acontece pelo afastamento do seu pai. O filho está dizendo: eu não quero mais viver a sua sombra. E ele toma uma ação radical: eu quero estar longe do Senhor. Porque ele está incomodado. Ele diz: pai, eu quero tomar uma cachaça. Mas pode ser que os bocejos da vizinhança lhe conte. Eu não quero viver, de fato, nos ecos da sua voz. Eu quero distância. Eu quero um lugar onde eu possa fazer o que eu faça e não, a sua sombra não estará perto de mim. Não quero simplesmente me libertar do meu pai. Eu quero estar longe dele para viver uma vida dissoluta. Eu não quero mais estar à sua sombra. E a terceira característica é a ideia da perdição, é que ele está buscando a sua própria satisfação. E ele então vai, e diz o texto que ele dissipa tudo que o pai lhe deu. Ele vai gastando de bar em bar, de boate em boate, de mulher em mulher, e ele gasta tudo até que não há mais nada. E ele coloca, e ele raspa o fundo do tacho e vai gastando cada centavo que o pai lhe dá. Até que um dia ele não tem mais nada para gastar. É
Essa é a situação do homem que está longe de Deus. Deseja estar longe de Deus, se afasta de Deus e se gasta moralmente, espiritualmente e financeiramente. Mas o texto também fala do segundo filho. O filho que ficou, o filho que está em casa. Esse é o rapaz bom. É o menino direito, o menino limpinho, organizado, aquele que faz tudo que o pai determina, cumpre religiosamente todas as coisas. Mas este filho, diz a palavra de Deus, que ele não tem vida na sua vida, falta alegria para a sua vida. E o texto diz que quando o filho mais velho volta para casa, ele chega em casa e ele encontra uma grande festa. E é um rastapé muito grande, e é um forró, e ele fica espantado, dizendo, que festa é essa? E ele chama um criado e diz, que coisa é esta? Quando eu saí, a casa estava quieta, e agora está todo mundo dançando, pulando. Ele diz, é teu irmão que voltou, teu pai está alegre, foi na vila, chamou os forrozeiros, fez um churrasco, mandou matar o boi e o novilho, e agora está todo mundo em festa. E ele diz, miserável homem que sou. Ele manda chamar o pai e diz, pai, eu estou há anos e anos servindo. Eu estou trabalhando todos os dias e o senhor nunca me deu um cabrito. E esse miserável safado, meu irmão, que gastou a sua herança, chega e o senhor põe o boi, põe o zebu, faz um churrasco e dá uma grande festa. E este homem não tem alegria. Ele passou anos e anos ali na sua fazenda e ele entendia que seu pai era um carrasco. Mas a segunda característica é a falta de liberdade. Ele diz, pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Sábado após sábado, eu juntei os meus amigos, eu senti vontade de cortar aí fazer uma picanha, um assado, e o senhor não deixava. Pai, quantas vezes eu estava na fazenda, sentindo vontade de fritar uma carne, de cozinhar um cabrito, e o senhor nunca me deixou. E agora veio esse rapaz, esse meu irmão, e o senhor está fazendo uma grande festa. Ele está dizendo, eu não tenho liberdade com o senhor, eu vivo sem liberdade. E a terceira característica é a falta de relação para com seu pai. O texto diz que o menino cuidava das coisas do pai, mas ele não conhecia o seu próprio pai. O seu pai era um homem severo, austero, aquele homem frio, gelado, radical, aquele ditador. Aquele homem do qual ele não podia abrir o coração, compartilhar suas necessidades. Era um homem do qual ele não confessava, não conversava. Era alguém mudo que entrava e saía. E então ele está dizendo, o meu pai conta as ovelhas. O meu pai conta os cabritos. Então eu não posso pegar nenhum para comer com os meus amigos. E Jesus está dizendo, esta é a situação dos religiosos. Esta é a situação dos fariseus. Gente que não consegue ter liberdade com Deus. Gente que apesar de cantar, gente que apesar de estar na igreja, não pode festejar a glória de Deus. Essa é a situação do irmão mais velho. E às vezes eu me sinto como irmão mais velho também. Às vezes eu me sinto como irmão mais velho. E às vezes eu penso assim, quando eu for para o céu, quando eu chegar no céu, eu quero me sentar nos melhores lugares que tiver. E quando eu chegar no céu, pela graça de Deus, eu quero sentar ao lado de gente boa, gente grande. Por exemplo, eu quero sentar ao lado de Tomás de Aquino. Não é? Eu quero sentar ao lado de Agostinho. Não é Agostinho da grande família, não. É Santo Agostinho. Eu quero sentar ao lado de Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um religioso. Eu estou na igreja desde 14 anos, então eu quero sentar perto de gente grande. E se do meu lado, se eu chegar lá do meu lado e perguntar, quem é você? E ele dizia assim, eu sou o Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva foi aquele cantador que 6 meses antes de morrer, fez umas músicas gospel. Já pensou em encontrar o Bezerra da Silva lá no céu? Eu vou dizer, eu não quero, eu quero sentar ao lado de gente religiosa. Eu quero sentar ao lado de gente boa, de gente grande.
E eu me lembro de um pedreiro que teve aqui na igreja, e ele disse: pastor, eu estou com 60 anos, eu já matei uns 2 no Pará, eu já fiz tudo de errado, agora que eu cansei, eu quero ser evangélico. Eu não quero sentar também perto desse não, porque eu sou também religioso como esse rapaz aqui. Às vezes eu digo: Deus, eu estou na igreja há tantos anos, eu quero mais do que um cabrito, eu quero um zebu para fazer um churrasco espiritual. E esse rapaz representa os religiosos que não têm vida, não podem desfrutar a alegria da própria vida. Gente que está presa numa caixa religiosa, que não podem viver a vida porque tem medo de Deus. E um dia desses eu me lembro que estava aqui na porta, uma quarta-feira. Aí chegou uma senhora e disse: pastor, o senhor pastor, me ajuda aqui. Eu sou de São Paulo e eu estou aqui em São Luís. E o dia foi mal, as portas se fecharam para mim, pastor. E eu já descobri, foi falta de dízimo. Toma aqui o dízimo para que eu possa amanhã as coisas melhorarem para mim. E ela me entregou o dízimo. E acha dízimo abençoado. Ele viu? E ela não quis nem conversar comigo, ela fez um descarrego e disse: eu vou embora. E eu digo: essa mulher pensa que Deus é formado em contabilidade. Deus é um agiota que está ali cobrando juros. E quando você não traga o dízimo, ele tira os anjos e os arcanjos da sua vida. Este rapaz representa esse tipo de gente religiosa. Gente que fala com Deus, mas tem medo de Deus. Não pode servir a Deus. E eu encontro gente todos os dias assim. Gente que diz: pastor, eu estou com medo de Deus. Eu estou com medo de que Deus esteja derrubando, que Deus esteja me amaldiçoando, que Deus esteja acabando comigo. É a situação desse rapaz. Ele está na fazenda, mas ele não conhece o pai. E quando o pai está com ele, ele diz: pai, eu nunca tive um cabrito. Quantos anos eu sonhei em comer um cabrito nessa fazenda, mas eu não posso. E assim muitas pessoas pensam dessa maneira. Os 2 filhos estão perdidos, tanto o filho novo como o filho velho são 2 pródigos. Mas o texto diz que os 2 precisam de salvação. E o que eles precisam fazer? Primeiro, eles precisam cair em si. O texto diz que o rapaz caiu em si. Ele um dia parou e disse: eu estou fora do eixo, eu perdi a razão da vida, eu estou numa crise existencial, eu preciso acordar. Aquele rapaz, depois de raspar o tacho, de gastar todas as coisas, ele diz: meu Deus, eu quero acordar, o que eu fiz na minha vida? E o maior milagre da vida acontece quando você acorda. Esse é o grande milagre da vida. É quando você cai em si e diz: eu preciso voltar ao eixo. Eu preciso voltar ao centro. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me reconciliar com Deus. E também aqui diz a palavra de Deus que eles se salvam quando voltam para o seu pai. Por isso a figura central dessa história é o pai. O pai que está ali dizendo: vinde a mim, todos estão cansados. E eu posso imaginar esse pai todos os dias na janela, sonhando com a volta do filho. E o filho está voltando. E quando o filho está voltando, ele diz: será que meu pai vai me receber? E no meio da estrada o filho começa a decorar uma oração. E ele, quando chegar, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti, contra os céus. Pai, eu já não sou digno de ser teu filho. Me deixe pelo menos como teu empregado. E quando o filho vem longe, o pai corre e sai. E o pai sai correndo pela aldeia. E ele quebra todos os protocolos. E ele corre, E quando chega, e quando o filho começa a falar, ele diz: deixa para lá, deixa para lá. Eu quero a sua presença. E o filho diz: mas pai, eu tenho que contar. Deixa para lá, o importante é você. Você está com saúde. Seja bem-vindo, meu filho. E o filho diz: mas meu pai tem tantas injustiças. Eu preciso vomitar tantas essas coisas. E o pai diz: deixa para lá. Venha, eu quero te abraçar. Eu quero matar o bezerro gordo. Eu quero fazer uma grande festa. Eu quero festejar a tua chegada. E assim o pai o recebe. E a partir daí, ele aceita a graça do pai. E o pai diz para os seus 2 filhos: o que é meu é teu. Tudo que está nas dependências da fazenda é de vocês. Vocês devem viver à vontade. Quando eu olho essa história, eu aprendo 3 verdades que eu gostaria de compartilhar nesta noite com você. Primeira verdade é que Deus nunca tira o nosso prato da mesa. Amém? Deus nunca tira o prato da mesa. Ali o filho está longe, mas o prato está ali. Todos os dias o pai disse: não tira o prato do meu menino. Esse prato vai ficar aqui. E quando o filho voltar, ele vai comer nesse prato.
Mesmo que você vá para longe, Deus nunca vai tirar o prato da mesa. E eu posso imaginar gente ruim, gente como Mussolini, gente como Hitler, gente como Lampião, que o prato está ali na mesa. Talvez eles não queiram vir, mas Deus está com o prato deles ali, convidando, venham cear. E quando vocês vierem, o prato vai estar ali e vocês vão comer e ter muita fartura. A outra coisa que eu aprendo aqui é que não importa o que você fez ou deixou de fazer, você será sempre bem-vindo. Aleluia! Você será sempre bem-vindo. Talvez você diga, pastor, eu me envolvi com aborto. Pastor, eu me envolvi com entidades das trevas. Pastor, eu me envolvi com algumas demandas da vida. Eu me envolvi com coisas perturbadas. Mas a palavra de Deus diz que quando você vem, Deus estará sempre de braços abertos para lhe dar libertação. Porque quem está em Deus, em Cristo Jesus, está livre de toda a condenação. O diabo pode escravizar empregados, mas o diabo não pode escravizar aqueles que são filhos de Deus. Aleluia! E também eu descubro aqui que o maior de todos os milagres é a descoberta do Pai. Essa história mostra que há um Deus que é Pai, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. E aquilo que me faz apaixonar pelo Evangelho é esse Pai, esse Deus bondoso que sai correndo na estrada e abraça o seu filho. Esse Deus que, apesar das injustiças do seu próprio filho mais velho, ele diz, meu filho, tudo é teu. Pode pegar o cabrito, o zebu, pode fazer um churrasco, o que você quiser, meu filho. Mude mentalidade, coma, tira os teus sapatos, venha para cá, leve a fazenda, é tudo tua. Eu só quero lhe abraçar e ter você comigo, aleluia. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Você pode imaginar a figura desse Pai? Um Deus de eterna misericórdia, que recebe todas as pessoas. Um Deus que abraça cada homem e cada mulher. Jesus contou essa história para mostrar que pecadores, meretrizes e toda espécie de ser humano, independente do fundo do poço que ele esteja, ele é bem-vindo de volta à casa do Pai. Porque o prato está ali. O seu prato está ali. Você está sendo convidado por Deus para voltar a ceiar e ter uma relação com este Deus de eterna misericórdia. Talvez você se frustrou com a religião. Talvez você entrou numa religião e ali você experimentou a história do filho pródigo mais velho. Aquele tipo de religião que em vez de libertar escraviza. Em vez de festejar, traz tristeza. Em vez de trazer liberdade, traz muito mais peso de consciência. E você se frustrou e foi para longe. Pois hoje à noite você pode voltar para os braços do Pai. E quando o filho volta, o pai disse, ele estava morto, mas reviveu. E agora vamos festejar. Oh glória, aleluia. Vamos festejar esta noite. Essa é a história mais linda que temos na Bíblia. É a história de Deus, nosso Pai. E eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas eu sei de um Deus que te aceita nesta noite e que ama, que está de braços abertos. E eu não sei quais são as demandas da sua vida, nos anos da sua história. Eu não sei qual a distância você está de Deus, o quanto você tem se gastado espiritualmente, emocionalmente. Mas quando você cai em si e volta para Deus, Deus sai atrás de você com os braços correndo, te recebendo, e Ele está aqui para festejar hoje à noite. Você gostaria esta noite dizer, como um filho pródigo, Pai, me aceita nesta noite. Quero me reconciliar contigo. Eu quero abraçar o Senhor. Eu quero que meu coração seja confortado pela tua presença.
Eu quero que os meus pecados sejam perdoados pelo sangue de Jesus. Eu quero experimentar esse Deus de eterna misericórdia e de amor profundo, que ama todos os pródigos, ama todos os pródigos, os religiosos e os não religiosos. Ele ama os que estão na igreja e os que estão fora da igreja. Ele convida todos nós a encontrar com Ele e mudar a nossa visão desse Pai que não deseja esconder os seus cabritos, não deseja nos negar a sua paz, não deseja nos negar nada que Ele tem. Pelo contrário, Ele nos convida para festejar. E a vida cristã precisa ser um lugar de festejar. O Deus que está aqui na história desse pródigo é um Deus que festeja quando alguém se aproxima dele. Hoje você gostaria de se aproximar desse Deus? Eu quero orar por você nesta noite. Enquanto a igreja ora, ore comigo nesta noite. Talvez você diga: pastor, eu estou há algum tempo longe de Deus, mas o meu coração está ali pedindo para voltar. Às vezes eu tenho vontade de me entregar completamente, mas há um medo no meu coração e há dúvidas na minha mente entre seguir a Jesus e estar no mundo. A história do pródigo mostra: quanto mais longe eu estou de Deus, mais vazio eu fico. Porque só em Deus eu encontro aquela água gelada para a minha alma. Só em Deus eu encontro refúgio para o meu espírito. Então nesta noite, ore comigo agora. Onde você estiver. Onde você estiver agora, ore comigo. Onde você estiver esta noite. Hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia das demandas da vida serem encontradas com o Pai. Ore comigo agora. Senhor, nesta noite eu me reconcilio contigo. Eu quero declarar nesta noite que estou voltando para os teus braços. Nesta noite quero que o Senhor me receba, perdoe os meus pecados, pacifique o meu coração. Quero nesta noite chamar o meu Deus de Pai. Pai que está comigo, o Pai que segura as minhas mãos, que conforta o meu coração. Nesta noite, Senhor, venha habitar no meu coração, em nome de Jesus. Oh Deus, nós pedimos que nesta noite a Tua palavra tenha guarida nos corações. Que nesta noite haja uma festa no céu pela reconciliação de muitas pessoas na terra. É nossa oração, é nosso desejo, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.